Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo. E atendendo aí a necessidade de algumas pessoas, também de uma amiga que comentou aí em um dos vídeos, ela disse que tem uma furadeira dessa e não sabe usar nem a velocidade e nem o torque. Acredito aí que na classe feminina poucas mulheres sabem operar corretamente uma ferramenta. Então nós vamos dar aqui algumas dicas simples e básicas para trabalhar corretamente com uma parafusadeira. Embora essa situação não seja algo complicado para a maioria, mas para aqueles que não sabem usar uma parafusadeira, o controle de velocidade, o torque, então nós vamos estar aí tirando algumas dúvidas e dando algumas explicações básicas para o uso desta ferramenta. Bem, essa parafusadeira aqui da Dewalt, ela é uma parafusadeira um pouco diferente no caso dessa aqui da Bosch. Por quê? Essa da Bosch aqui, ela tem o controle de velocidade aqui no gatilho. Então podemos notar o seguinte: eu posso controlar a velocidade de acordo, eu pressiono o gatilho da parafusadeira, né? Já essa da Dewalt, ela não conta com essa função. Então aqui a velocidade dela é só uma, né? Ela não tem a velocidade mais baixa. Então apertou, ela roda. Ela só tem uma única velocidade. Não tem o controle de velocidade como tem no caso essa aqui, que é uma parafusadeira mais completa, né? Mas veja só, embora esta parafusadeira ofereça a opção de furadeira, ela não é indicada para trabalhar como furadeira, mas sim como parafusadeira. Embora dê para fazer alguns furos aí mais leves, em madeira mais macia, no caso do pinus, né? Mas não é algo que você possa usar frequentemente. Mas veja bem, então aqui está. Nesta posição usamos para parafusar. Nesta posição usamos para fazer furos. E veja só, no caso aqui vamos criar uma situação para a gente entender melhor. Aqui nós temos o botão, né, o gatilho para parafusar e desparafusar. Então nós vamos deixar o controle de torque aqui no início, né? Controle de torque vamos deixar no 1 e vamos fazer um teste. Então é bom lembrar, sempre que formos fixar um parafuso, para não correr risco de estragar o material, no caso um laminado, você estiver usando e precisar usar o parafuso sem danificar a sua peça, você inicie com o torque no 1. Depois do pré-furo feito, né, tudo certinho, você deixe a sua parafusadeira no torque 1, na função de parafusar, e a partir daí você vai testando e vendo a força que vai ser necessária usar da parafusadeira, da sua ferramenta, para atingir o nível ideal do parafusamento que você deseja. Então vamos fazer um teste aí. Então veja, só lembrando que estas dicas é da minha experiência de uso com as ferramentas que eu tenho aqui na oficina. Então, se alguém tiver aí uma dica melhor, um conhecimento melhor, por favor, pode deixar aí nos comentários alguma ideia, alguma sugestão, porque é válida, né? Estamos
A intenção é simplesmente ajudar um ao outro aí com as nossas experiências no nosso trabalho do dia a dia. Bem, eu tenho aqui um parafuso de 25 milímetros e suponhamos que eu queira que esse parafuso fique nivelado com a base deste sarrafo de pinos aqui. Então, para mim não correr o risco de descer ele demais, eu inicio no torque 1. Então, é bom partir desse princípio, né? É bom sempre iniciar no torque 1, se eu não tenho já uma experiência, uma noção da força, de controlar o gatilho da ferramenta para não ultrapassar o limite. Então é bom que você comece com torque 1, que você não vai correr o risco de danificar a sua peça. Então vamos lá, torque 1. Veja, como não tem pré-furo, então começou o parafuso penetrar na madeira, já pediu mais força da ferramenta. Então veja, se eu continuar, eu posso danificar se for o caso. Então, já que está um pouco forte, né? Vamos voltar para o 10. Veja. Vamos apagar essa luz aqui, né? Assim fica melhor. Então, veja. No torque 10, aí está, o torque 10. E aí, depois de testar e testando os torques, chegamos ao resultado que queríamos. Em outra situação, você pode deixar o torque aqui suponhamos no 15 e aí você pode fazer o controle no gatilho. Bem, essa é uma situação mais comum, né? No modo parafusadeira, a velocidade é menos. No modo furadeira, a velocidade é mais. Então aqui tem um controle de velocidade, né? Já no caso do torque, o torque seria o controle de força da ferramenta. Aqui no caso está no 10, né? Então eu estou controlando a metade da força da ferramenta. Eu liberei a metade da força da ferramenta para ser usada. Então esse anel aqui que controla, né, tem os números, é simplesmente o controle de força da sua parafusadeira. Então o torque é isso, é o controle de força da sua parafusadeira. De acordo, eu vou aumentando o torque
né, eu vou liberando mais força para ela trabalhar, né? Então quando ela chega naquele limite de força que foi liberado, nós vamos perceber que o anel aqui gira, interrompendo que a força da ferramenta passe, porque está controlada aqui no torque, né? Então, de acordo, nós vamos aumentando o torque, nós vamos liberando a força para o trabalho a ser feito. Então aqui no caso do torque 22, né, que é o limite, o máximo desta ferramenta, então aqui ela está com toda a sua força liberada, né, a força do motor para ser usada pela ferramenta, né? Então ela vai trabalhar com toda a sua força liberada, e se nós não pararmos aqui, no caso o parafuso, ele vai descer o parafuso até dentro da madeira, no caso, né? E aí vai danificar, se for o caso a madeira mole, tiver prefuro, um MDF, né? Você estiver fazendo o seu móveis aí, montando, então se você usar toda a força de uma só vez e não controlar aqui, né, não parar na hora certa, você vai acabar danificando a sua peça. Então para isso que serve o controle de torque, é para você controlar a força da sua ferramenta. No caso desta ferramenta aqui, ela tem praticamente as mesmas funções, né? Alguma coisa diferente, como o controle e velocidade aqui no gatilho, né? Nós podemos ir mais lento e aumentando, né? Então isso ela tem, como o caso do freio também, né? E essa não possui o freio, né? Freio instantâneo, que é o freio no motor da ferramenta. E essa também tem como nós controlar aqui, né, usando o mesmo gatilho para furar, parafusar ou desparafusar. E no meio aqui, ó, com esse botão no meio, nós simplesmente travamos a ferramenta e ela fica, isso serve como uma espécie de trava de segurança, né, também. E aqui nós temos a velocidade 1 e velocidade 2. Na velocidade 1 é o ideal, é o recomendado para usar como parafusadeira. E na velocidade 2 para usar como furadeira. Agora eu quero deixar uma dica aqui que é bem importante, né, para a gente ter em mente quando estivermos trabalhando. Suponhamos que nós estamos parafusando, né? E de repente nós lembramos que ela está na velocidade 2. Nós temos que parar a ferramenta, né? No caso, está parafusando. Para a ferramenta para você mudar aqui. Jamais tente mudar a sua ferramenta funcionando, né? Você pode danificar o rolamento, a engrenagem da sua ferramenta. Então só faça as mudanças aqui, mudança do torque, com a ferramenta completamente desligada, parada. E outra coisa que temos que notar é que para cada parafuso vai exigir um tipo de controle diferente aqui no torque da ferramenta. Vamos usar aqui o torque 5, né, no 5, e vamos testar em um parafuso maior e um parafuso menor. Veja só. E aí nós podemos observar a diferença, né? E geralmente para desparafusar,
a mesma força do torque que nós usamos para parafusar, às vezes para desparafusar exige um pouco mais de força, devido ao parafuso já estar fixado, né, na madeira. Então, no caso aqui, vamos tentar desparafusar no torque 5. No caso desse parafuso menor, né, ele conseguiu no torque 5. Já esse, por ser mais grosso, ela não está conseguindo. Então vamos levar aqui para o torque, deixar aí no torque 10. Vamos usar a força máxima da ferramenta, torque 22, sem parar, né, em um parafuso, para a gente ver o que acontece. Vamos nesse maiorzinho aqui mesmo. E no caso de usar como furadeira, então nós usamos duas mudanças, aqui e aqui. Então podemos agora usá-la como furadeira. Então, nós podemos ver a diferença, né, de usar uma parafusadeira que tem o controle de velocidade. Na hora de você pode fazer parafusar mais rápido e pode controlar no gatilho, né, a velocidade que você deseja no parafuso. Então veja, esta é uma das vantagens de ter uma ferramenta com controle de velocidade no gatilho. Então nesse caso, no torque 5, ela conseguiu exatamente deixar o parafuso rente com a madeira. É uma grande vantagem ter o controle de velocidade no gatilho, né? Aí você pode vagarosamente colocar o parafuso na profundidade desejada. Então é isso, amigos e amigas. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado, que vocês tenham gostado. Então deixa aí a sua dica, sua ideia, sua sugestão nos comentários, que acredito que será de ajuda para todos. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Fiquem todos com Deus, um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.